eu oro, sério mesmo, eu oro pra estar errado. Tipo assim, ó. Eu preferia ir... Subir, acabou, glória a Deus, aleluia. Fica aí o anticristo, o sistema da besta e vocês que agora... Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Será que antes da grande tribulação ou após a grande tribulação? O pré-tribulacionismo acredita que antes do período de tribulação descrito no livro do Apocalipse, como um tempo de grande sofrimento e justiça sobre a terra, a igreja será arrebatada. Já o pós-tribulacionismo, por outro lado, afirma que a igreja passará pela tribulação e depois será a volta de Jesus. Então, de um lado, temos a esperança de uma retirada antecipada e, por outro lado, a ideia de que os salvos terão que perseverar até o fim. E é isso que torna essa discussão tão interessante. Ambos os lados se apoiam em versículos bíblicos e em interpretações que têm sido estudadas e debatidas por séculos. No vídeo de hoje, veremos o pastor Lamartine Pozzella e o youtuber Rafael Bittencourt se aprofundar nas bases bíblicas de cada uma dessas visões. Dentro disso será considerado o contexto histórico e teológico que moldou esses pontos de vista. Ao final do debate, espero que você tenha uma compreensão mais clara e aprofundada sobre este assunto e que talvez possa tirar suas próprias conclusões sobre quais dessas posições fazem mais sentido. Então, já deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e participe nos comentários com a sua opinião. Queremos saber o que você pensa sobre esse tema tão fascinante e importante para o estudo da escatologia bíblica. E a própria Bíblia diz o quê? Porque não creram na verdade, crerão na mentira. Na mentira. É o espírito de engano que será derramado. Agora, não tenha dúvida que uma pessoa que ouve a verdade, mesmo que ela não creia, eu reconheço que isso é uma coisa de maluco, que parece para maluco, você tem que ter uma fé anterior. Eu creio na Bíblia, em tudo que a Bíblia diz. Então está escrito, eu fui estudar para descobrir o que era. Só que uma pessoa como o Paquito, que está aqui ouvindo, que está entendendo, quando ele perceber que isso aconteceu, primeiro, que quando sumir, seja no começo ou no meio, isso a gente ou no não falou. final. Não, isso a gente pode diferente, gente. A gente pode, mas eu sempre digo, olha, eu creio que é antes, mas eu tenho que me preparar para que se for depois. Exato. Se essa é a acontecesse visão. o arrebatamento agora nesse podcast, o que seria visualmente? Como seria? Visualmente ninguém vai ver nada. Não só vai abrir e piscar desaparecer de as olhos, pessoas. desapareceria. Não, a galera tá assistindo em casa, de repente você desaparece. E você também. Então, espero que sim. Eu já acredito que é depois dos 7 anos. Eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que Ele é crê que a depois de igreja 7 passa anos. pelos Passa 7 pela anos. tribulação. Na minha sua concepção, visão, a igreja passa pela tribulação. Como que é? Não, A igreja é arrebatada na minha concepção, tanto porque nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, a palavra igreja aparece muitas vezes. A partir do 4, quando eu te falei que ele tem uma visão no céu, uma janela aberta e uma voz como de trombeta dizendo sobe para cá, eu entendo ali o arrebatamento. Por quê? A voz de trombeta, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, que é 16 em diante, que é a som da voz da trombeta do arcanjo, tá? A partir do capítulo 4 some a palavra igreja, não aparece mais. Ela só vai aparecer depois do Armagedon, quando vem todo mundo com Jesus. Um segundo aspecto é, Jesus fala para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ali tem algumas palavras gregas que são muito importantes. Primeiro, guardar da hora, não é guardar na hora. A preposição grega para da hora é ex, que é de dentro para fora. É a palavra para exit, que é saída. É a palavra para êxodo. É o mesmo prefixo. Sair. Então ali no grego é eu te tirarei da hora da tribulação. E isso está em Apocalipse 3:10. A igreja verdadeira dos últimos dias, que na minha opinião é Filadélfia, ela não vai passar por essa tribulação, porque Deus vai tirar. Agora, ele diz que a razão da tribulação é para provar os moradores da terra. A palavra moradores, no grego ali, fala de pessoas que têm as suas raízes profundas na terra. Tem palavras no grego que falam de morar, mas é tipo pernoitar, você dormir no hotel. Ali é literalmente botar raízes profundas. Então, na minha opinião, a igreja que creu em Jesus, e um outro aspecto também é que as 70 semanas que foram destinadas, que o anjo falou para Daniel, ele fala,
70 semanas são destinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. O teu povo é Israel. E a tua cidade é Jerusalém, que é o centro da tribulação. A última semana, ela virá para provar os ímpios, mas virá para fazer com que Israel se converta. Essa é a minha maneira de entender. Quem vai se converter no meio da tribulação, e vai ter uma grande multidão de gente que vai se converter, gente que ouviu tipo antes, Paquito. tipo assim, e outros que vão receber a pregação dos 144 mil, das 2 testemunhas, esses vão morrer. Então, na tua visão, acontece os primeiros 3 anos e meio. Não, a minha visão é tirada antes. Antes da tribulação. Não passa, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Não passa nenhum perrengue. E o que sustenta a tua visão que a igreja vai da primeira para a segunda? A igreja será arrebatada na última trombeta, no final dos 7 anos. Tá. O ponto de partida aqui é que eu acredito o seguinte: esse tema, apesar de... A gente está levando o modo mais saudável, mas divide muita gente. Não, eu tenho maior admiração pelo Rafael. Você falou, quem que eu convido? Eu chamei ele. Exatamente. E eu sou pós, ele é pré. Entendi. Mas o pessoal briga e rivaliza mesmo. E fica um refutando o outro. E a gente não tem esse princípio. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, com a base dos seus seguidores, da galera aqui, é despertá-los para que entendam o amor de Deus o tempo inteiro, fazendo com que eles acreditem no sacrifício da cruz e recebam o amor de Cristo. E sejam privados de sofrimento desnecessário, porque Deus não quer que eles sofram. É por isso que está escrito o Apocalipse, para as pessoas entenderem o que vai acontecer, estarem apercebidos, atentos sobre o que vai acontecer. Então, meu princípio não é refutar um pré-tribulacionista. Não é o tempo se eu saio antes ou se eu saio depois da grande tribulação. É como eu me preparo para me encontrar com Cristo. Que é indiferente se é antes ou depois. É o grande acontecimento. Não, e tem um detalhe também, embora eu seja pré, eu sei em favor dele. Eu sempre digo o seguinte, se eu tiver certo e ele tiver errado... Tá tudo certo, porque ele vai subir antes. Mas se eu tiver errado e ele tiver certo, quem não se preparar, tá ferrado. Se lascou. Exato. Se lascou. Se lascou, entendeu? Porque tem que se preparar. Então, a primeira coisa a falar é exatamente sobre isso. Bom, eu acredito o seguinte. Eu acredito que os primeiros chamados pais da igreja, os primeiros escritores da igreja, sempre defenderam a visão, não sei se o pastor Lamartine concorda, do pós-tribulacionismo, que a igreja passaria pela tribulação. Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é bem interessante quando ele fala, alertando a igreja de Tessalonicenses, que estava muito confusa. Era uma igreja que estava vivendo uma confusão. Aliás, as duas cartas é por causa disso. A igreja estava muito confusa quanto ao arrebatamento, ao fim dos tempos. Alguns acreditavam até que já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Olha que interessante. Vou ler cartas como se fosse dele, dizendo, não, já foram arrebatados. Olha, eu vou ler para a galera como aqui. Como assim? Nós não subimos. A galera depois em casa lê esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 em diante, assim, ó. Carta de Paulo, tá? O título que eu estou usando uma King James de 1611, uma Bíblia. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Essa é a minha versão da King James de 1611. Então, o que essa versão está dizendo? A vinda de Cristo será precedida com a manifestação do anticristo. Então, já está me dando uma orientação que primeiro o anticristo se manifesta e depois Cristo volta. Então, já depois me tira... eu vou explicar isso. Eu sei. Entende? Por isso a galera se refuta. Volta arrebatamento. Não, é que existem dois eventos diferentes. Uma coisa é arrebatamento, outra coisa é vinda de Cristo. O pré-tribulacionista, ele acredita na vinda de Cristo em dois eventos. Entendi. O pós-tribulacionista, ele não acredita que é um evento que todo olho verá, como o livro de Apocalipse, capítulo 6 diz, os montes serão aplainados. Não vai ser um evento secreto, será um único evento. Eles acreditam e todo olho verá. Sim, exatamente. Aí, olha só para explicar a galera a confusão da igreja de Tessalônica. Assim, ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, o arrebatamento, ele continua, olha aqui, ó. Que não vos movais facilmente da vossa mente, ou seja, não sejam enganados, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, mestres ensinando a eles doutrinas erradas, quer por espírito, nem por palavra, quer por carta, como de nós,
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Entendi. Estavam ensinando para aquela igreja que Paulo está fortalecendo através das suas cartas, etc., que Cristo já tinha vindo. Não, que a minha versão diz, procedesse nosso supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eles acreditavam que já tinha vindo. Tinha vindo o dia do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim, ó, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, o dia da volta do Senhor, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia... Que já está acontecendo. Já está acontecendo. Que é esse esfriamento. Não só o esfriamento, mas é deturpação. Abandono. Apostasia é a palavra para divórcio. Temos aqui um especialista em grego. Para divórcio. Quer dizer, as pessoas vão se romper com a doutrina cristã. Quem já casou. Quem já casou. Vão divorciar da doutrina Paulo fala assim, ó, olhem para o sinal para dentro. Olhem para dentro primeiro quando quiserem saber sobre o dia da vinda do Senhor. Olhem para dentro, olhem para a igreja. Olhem o sinal dentro da igreja. Olhem o sistema religioso. Então vai ter muito engano, muita deturpação. Olha o que está acontecendo, cara. Hoje dá tudo. Está uma bagunça generalizada. Aí Paulo dá mais uma dica aqui, ó, ele fala o seguinte no versículo 3. Não vos engane de maneira alguma, porque primeiro vem a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Que é o anticristo. Que é o anticristo, que é este enganador que a Bíblia se refere. Qual o principal de tudo? Eu volto ao ponto inicial dessa explicação. Estar preparado para. Pega a fala do pastor Lamartine. Eu oro, sério mesmo, eu oro para estar errado. Tipo assim, ó. Eu preferia ir... Subir, acabou, glória a Deus, aleluia. Fica aí o anticristo, o sistema da besta aí. Vocês que... Mas algo, Daniel, fala que ele é o pequeno chifre. Ele começa de modo despretensioso. Eu também acho que não seria um cara que já é grande. Não, né? Mas eu tenho uma outra interpretação do pequeno chifre. Sim. Porque chifres... porque fala... Onde... Daniel. Então, Daniel fala que o anticristo, entre chifre na Bíblia, sempre significa poder, autoridade. Então são nações. Ele é um pequeno chifre. Isso pode significar uma nação de história curta. Como, por exemplo... São 10 nações. É uma cúpula de 10 nações. Se ele surgisse, por exemplo, dos Estados Unidos. Assim, esse homem, ele será aclamado pelo mundo, ele vai ser o cabeça dessa coalizão de nações. 10 nações. Dessas nações que podem ser 10 etnias, não necessariamente 10 nações, porque a palavra nação é etnos no grego. Etnos de etnias. Tem então, 10 maiores etnias que a gente tem. Isso pode ser mais do que 10 nações, serem 10 etnias. Por exemplo, os anglo-saxões, Estados Unidos é uma etnia só, lá na raiz. Né? Os germânicos, né? Ou seja, você pegar os nórdicos, são etnias diferentes. Especula mais sobre nações porque ele derruba 3, né? Ele se destaca. Mas ali se levanta um pequeno que derruba 3 e ele se torna o cabeça de todos. São 1000 conjecturas. Mas o que embora o Por isso que a geopolítica é tão importante para entender essa formação desse bloco. Embora o argumento do Rafael seja muito interessante, quando você vai estudar, por que são 7 anos? Lá Daniel 9. Por que a gente sabe que ele vem do Império Romano que vai ser reconstruído? Que parte é Europa, parte vem do Oriente Médio. Porque está tudo lá. Agora, lá a profecia diz que essas 70 semanas, elas são destinadas para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Então, a tribulação é para o povo judeu. Porque eles não creram de uma maneira... Pela graça, eles vão crer quando eles estiverem perseguidos. E no livro de Zacarias diz que eles vão olhar para o céu, vão ver um sinal do céu e vão ver as marcas nas mãos. E eles vão falar: que é isso? Quem é você com essas marcas nas mãos? E ele vai responder: essas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão se converter quando eles virem Jesus no céu descendo. Você entendeu? Agora, existe uma diferença. Isso é o final da grande tribulação, Armagedon. Depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Mas isso eu diferencio do arrebatamento. Porque a palavra parousia, ela tanto serve para uma coisa quanto para outra. Porque parousia significa presença. Jesus vai aparecer. Agora veja, a Bíblia diz que no arrebatamento a igreja sobe. No Armagedon, que é a segunda vinda, a igreja desce. Na primeira, Jesus fala, lá em João capítulo 14, ele diz assim:
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito. Eu vou preparar os lugares para que onde eu estiver, vós estejais também. No arrebatamento, a igreja vai para as mansões celestiais. Ela vai para o céu. Agora, na segunda vinda, que é no final, lá no Armagedon, a igreja desce com Cristo e pisa no Monte das Oliveiras, que vai ser aplanada e vai ser o juízo das nações, lá no Vale de Josafá, lá em Israel. Então, são dois eventos diferentes. A segunda vinda é todo o olho verá. O outro, num piscar de olhos, a igreja vai desaparecer. Entende? Essa é a minha opinião, mas eu reconheço aqui que não só o Rafael, que é um grande conhecedor, tem muita gente boa que pensa como ele. Tem muita gente boa. Também, e tem muita gente boa do lado de cá. Então, o que eu penso? O que nós temos, nós dois, que somos amigos e um respeitador? Uma terceira via que ainda no meio. Não, e que já aconteceu. Isso são os preteristas. São preteristas. Os preteristas acham que o Nero era o anticristo sim. E tal. Mas por que isso não faz sentido? Porque o Nero nunca marcou ninguém. O Nero nunca perseguiu o mundo inteiro. Foi uma perseguição local. Não faz sentido. Não faz sentido. E depois é o seguinte, depois que o anticristo vem, ele é derrotado por Cristo e Cristo vai governar o mundo. Sim. Estamos nesse momento? E tem até os amilenistas e os pós-milenistas que dizem assim, não, a igreja está governando no céu. Eu falo, mas pera lá, parece que o diabo está preso? Exatamente. Não parece? Imagina se você estiver preso quando for solto. E os argumentos para que seja no meio da tribulação, quais são? Então, existem aqueles que acreditam que é nesse período eu vou te explicar. Se iniciar a grande tribulação. Não, eles acreditam pelo seguinte, porque nesse texto que fala de Apocalipse 12, que o diabo desce, tem uma mulher que está montada a mulher está montada num dragão. Um dragão, isso, exato. E ela vai dar à luz a um filho, e esse filho vai reinar as nações. O que eles dizem? Eles dizem, e isso acontece bem no meio da tribulação mesmo. Esse é o midi-tribulacionista. Eles dizem que a mulher é, na verdade, a igreja. Eu acho um pouco mais complicado de entender. A igreja que está governando, que está sobre o dragão, que é o diabo, ela tem autoridade sobre o dragão. Eu falo, mas pera lá, a mulher gerou o menino que vai governar o mundo. A igreja não gerou Jesus. Quem gerou Jesus foi Israel. Exato. Então não pode ser a igreja. Ali é, de fato, Israel. Então, na verdade, ali, quando Israel começa... Quem que é a mulher nessa visão? A mulher é Israel. Ela gerou um menino que vai governar o mundo com vara de ferro. Quem que é? Jesus. Isso. E aí o dragão começa a perseguir a mulher para devorá-la. Então, os midi-tribulacionistas dizem que ali a igreja vai ser perseguida. Mas não faz sentido, porque a igreja não gerou Cristo. A igreja vem de Cristo. Quem gerou Cristo foi Israel. Então, eu tenho muito mais respeito pela interpretação pós-tribulacionista... E eu pelo pré... ...do que qualquer outra. Porque a gente só difere nessa questão do tempo, mas nós queremos exatamente igual no resto. Mesma coisa, sim. Tem uma coisa... Teve ali as explicações do pastor Lamartine e do Rafael Bittencourt. Eu não sei se vou falar isso porque sou pré-tribulacionista e já compactuo mais com essa ideia, mas eu achei que as explicações do pastor Lamartine foram muito mais convincentes, né? A do Rafael acabou até que meio que ajudando aí as explicações do pastor Lamartine, mas o mais importante, como eles disseram, é nós estarmos preparados. Olhe para os sinais, você vai ver que Jesus está às portas, né? Seja antes, seja depois, os sinais bíblicos estão se cumprindo. Apostasia, catástrofes naturais, o povo negando a sua fé, tantas coisas acontecendo na natureza, no meio da humanidade, tantas pragas, tudo que Jesus falou, rumores de batalhas, tudo isso está acontecendo no nosso tempo, né? Então, vamos estar preparados. Eu quero deixar aqui um vídeo para vocês também. Eu vou deixar a notícia para você, que foi um vídeo que eu fiz aqui. Vai aparecer a imagem do vídeo aqui, ó, desse lado aqui. É só você clicar em cima que você vai ser direcionado para esse vídeo. Eu tenho certeza que é um vídeo que vai te trazer muitas informações e também vai te deixar atento a essa questão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.